Eu não vou me demorar, estarei trazendo uma reflexão direta e objetiva sobre a frieza na fé. Todo mundo passa por uma situação crítica na vida. Financeiramente falando, é o que mais tem acontecido. Você começa animado no emprego, de repente chega, você está demitido. Tchau, adeus. Traga sua carteira de trabalho e tchau. Existem mais de 13 milhões de desempregados no Brasil. Crise financeira hoje em dia é muito fácil você passar. É só você gastar muito em dezembro e acumular para janeiro, fevereiro e março para você pagar, e aí vai virando aquela bola de neve. Crise financeira, basta um de casa ficar desempregado que vira um problema. Crise familiar, crise sentimental, casais em crise, o que mais tem hoje? Tantas terapias de casamento, tantas palestras para casais, e ainda existe crise no casamento. Crise existe em tudo que é área da nossa vida. Tem até a crise na saúde física, na saúde mental. Existem problemas e crise em tudo que é área. Mas acredite, a pior das crises é a crise espiritual. Você fica sem chão, sem equilíbrio, sem rumo, e você não tem mais força para conversar com Deus, você não tem mais força para pedir ajuda a alguém, você entra numa caverna e pede para morrer. É pior do que depressão, é a crise espiritual. E eu quero apresentar a você a história de um irmão chamado Asaf, ministro de louvor. Ele era o maioral da casa de Davi, aquele que regia o coro de adoração. Só tocava e cantava quem ele escalava. Ele era quem treinava, instruía e preparava. A família dele toda era envolvida no templo e na adoração. O nome dele, Asaf. A Bíblia o apresenta como da tribo de Levi, por isso que ele é chamado de levita. Não se iluda, levita não é quem toca nem quem canta. Levita é quem é da tribo de Levi, da família dos sacerdotes. Eu estou falando isso porque eu sou professor e eu sei o que eu estou dizendo. Então não chame uma pessoa que toca e que canta de levita só porque é músico. Música e levita não são sinônimos. Agora, pode acontecer de um levita tocar e cantar, é coincidência, mas não é obrigação. E ele, por ser da tribo de Levi, ele tinha acesso sacerdotal à adoração e ao sacrifício. Homem de Deus, consagrado para a adoração, homem cheio do Espírito Santo e profeta de Deus. Os Salmos 73 até o 83 foi ele quem escreveu. Esse irmão, o Asaf, ele também escreveu o Salmo de número 50. Todos os salmos de característica profética, estilo profético, unção de Deus, poder de Deus, graça de Deus, a riqueza espiritual não lhe faltava. Mas um dia ele disse: a minha vida não vale a pena e servir a Deus não tem sentido. Ele estava no fundo do poço da fé, não tinha mais prazer em adorar, não tinha mais prazer em servir, não tinha mais prazer em ministrar. Afundou, apagou, era uma brasa virando carvão e não tinha como mais se acender. Isso aqui é a introdução para a gente ler o Salmo de número 73. Sentados com reverência, peço muita sua atenção em favor da sua alma, porque o que você precisa para caminhar este ano, Deus pode te dar hoje, porque no céu tem alimento sobrando. Amém? Glória a Deus por isso. Salmo de número 73 diz o seguinte: certamente Deus é bom para Israel e para os que têm coração limpo. Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram, faltou pouco para que eu escorregasse. Olha o motivo: pois eu tinha inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos ímpios. Eles não têm problemas, o corpo deles é forte, sadio, não passam pelas tribulações dos mortais, nem são afligidos como os demais homens.
Por isso, o orgulho é para eles como um colar no pescoço, e a violência os cobre como um vestido. Os olhos deles cobiçam as riquezas, e do seu coração brotam fantasias. Zombam e falam com malícia, com arrogância fazem ameaças. Desandam a falar contra os céus, e sua língua percorre a terra. Por isso o povo se volta para eles e bebe à vontade de suas águas. 11. Eles dizem: como Deus vai saber? Por acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? 12. Os ímpios são assim, sempre seguros, e aumentam as suas riquezas. Se atente para esse versículo 13. Por certo, é em vão que eu tenho mantido puro o coração e lavado as mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Se eu tivesse dito, vou falar como eles, eu teria traído a geração dos teus filhos. Quando eu me esforçava para compreender isso, achei que era uma tarefa muito difícil para mim. Atente, por favor, até esse versículo 16, depois a gente caminha mais até o fim. Do versículo 1 ao 16 é uma fase difícil na vida de Asaf. Asaf é uma palavra hebraica que quer dizer cobrador, aquele que cobra, que exige, aquele que é exigente nas coisas. Esse homem dedicado, disciplinado, servo do Senhor, ele chegou a um momento de crise. Sabe o que é que a gente aprende com isso? Ninguém é super crente, ninguém é super homem, super mulher. Ninguém tem a condição de se manter firme o tempo todo, santo o tempo todo. Se você vive condenando um e outro, acusando um e outro e se achando melhor do que o outro, olhe para o chão, porque um dia ele pode lhe convidar a deitar. Ninguém é forte por si mesmo. Já foi falado aqui antes de mim sobre se preocupar com as coisas terrenas, sobre confiar em Deus para lhe tirar do fundo do poço e da calamidade, e foi dito que a força não está no instrumento humano, nos animais como cavalo, tanque de guerra, em armas. A nossa força vem do Senhor, e às vezes a gente só vai entender isso quando entra em crise, quando passa por uma tribulação difícil, a gente conhece de verdade o nosso Deus. Asaf, ele sabia que Deus era bom, e ele começa o salmo dizendo: Deus é bom para o seu povo Israel. Deus é bom para quem é limpo de coração. Você é povo de Deus, Deus é bom para você. O seu coração está limpo, Deus é bom para você. Mas ele disse: quanto a mim, eu vou lhe contar a minha história. Para o que tem coração limpo, Deus é bom. Para o povo dele, o Israel de Deus, a igreja santa, o povo santo, Deus é bom. Mas eu vou lhe contar a minha história. Quanto a mim, quase. Olha, foi pouco. Sabe aquela situação de você chegar ao ponto de cair, afundar, desequilibrar? Opa, quase que eu caí. Você já andou em cima do muro? Já? Quase, hein? Já andou em cima de uma corda? Já procurou se arriscar em algum momento? Esse homem se arriscou demais. Ele começou a perder o seu tempo e olhar para os bens e a vida dos outros. Primeiro sinal de queda: você está olhando mais a vida do outro do que a sua. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga: já começou o ano mal. Se preocupando demais com a vida do outro, aí esquece da sua. Aí, uma vez olhando demais para o que o outro tem, para o que o outro faz, aí começa a comparar. Rapaz, aquele meu vizinho é catimbozeiro, só vive bebendo sangue de galinha preta e de bode.
adorando demônio e espírito enganadores. E ele tem casa com primeiro andar, tem 2 carros na garagem, tem 3 salários, é gente entrando e saindo na casa dele, é cheio de amigos, nunca vi esse homem doente, fala um monte de besteira e nunca foi castigado. E eu estou aqui crente, pobre e lascado. O camarada começa a comparar e dizer: estou lascado e ele está bem. Eu estou frito, oprimido, vivo triste, chorando, e ele alegre, sorrindo, cantando para o cão. Meu Deus, o ímpio está vivendo melhor do que eu, então não vale a pena servir a Deus, é melhor eu entrar na gandaia. Uhul! Arrependido. Muito bem, o nosso co-pastor Enéas falou muito bem. Não deixar que esse pensamento iluda você, engane você. Quando você começa a olhar para a vida do outro e esquece da sua, aí entra um sentimento do versículo de número 3. Qual foi o problema dele? O versículo número 3: pois eu tinha inveja. Já imaginou, irmão, filho de rei com inveja de mendigo? É crente pensando que a vida do ímpio é melhor do que a dele. O nosso pai não é rei, sim ou não? Amém. E se eu sou filho de rei, não sou príncipe, sim ou não? Sabe qual é a maior ilusão? Achar que o que Deus tem para dar se resume em dinheiro. Isso é a maior ilusão. Quando a gente lê o capítulo 6 de Mateus, quando Jesus está pregando sobre isso, a partir do versículo 24, ele diz: ninguém pode servir a 2 senhores. Vai amar um e vai desprezar o outro. Vai se dedicar a um e vai escantear o outro. A gente não pode servir a Deus e a riqueza. A maior loucura de você, meu irmão, e você, minha irmã, de procurar a igreja e procurar servir a Deus, é barganhar com Deus para que Ele venha lhe dar coisas desta vida. Porque devemos procurar Deus pelas bênçãos espirituais em Cristo Jesus, principalmente o perdão dos pecados e a salvação da tua alma. O resto é por acréscimo, se você for obediente e dedicado naquilo que você quer. Vigie, porque a vida do homem não se resume naquilo que ele tem, e sim no que ele é. Essa é a visão de Deus. Não seja contaminado por este mundo.